praticamente quase cheia. Quero agradecer também àqueles que nos acompanham ao vivo pela live, aqueles que vão ouvir o culto depois pela internet. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Há uma presença maravilhosa nessa noite. Somente aqueles que podem sentir essa presença de Deus glorificam o nome do Todo-Poderoso. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Considerado um dos profetas maiores da Bíblia, ele que escreveu 66 capítulos. Abra no capítulo de 64, já no finalzinho. Quase no final do livro de Isaías, capítulo 64. O tema dessa ministração é um clamor pela presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Amém? O intuito nessa noite é a gente sentir a presença dEle. Amém? Então abra seu coração, deixa seu celular de lado, esquece os problemas. Vamos ouvir a voz de Deus. Isaías 64 está escrito: ó, se fendesses os céus e descesses. Repita comigo toda a igreja: ó, se fendesses os céus e descesses. A palavra fender-se aqui significa abrir, ou seja, rasgar o céu. Amém? A nossa irmã Betânia, ela fez um clamor aqui, amém? É toda a igreja. Há uma diferença de uma oração de um clamor. É diferente quando nós clamamos algo a Deus. É como se fosse uma oração pranteando, chorando, clamando, rogando a Deus por algo. Toda pessoa que ela clama é porque ela talvez, na maioria das vezes, é porque está passando por alguma situação. E não diferente do povo de Israel nessa época, nós estamos diante de um texto há 2.700 anos, há 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías levantava esse clamor para o povo de Israel. Então, dando continuidade: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório, ou seja, fácil de observar, o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Aleluias, porque onde há a presença do Senhor, os montes têm que tremer, o céu tem que rasgar. Versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome,
que se desperte e te detenha, porque escondeste de nós a tua face, o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos, aleluia. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Fecha teus olhos. Soberano e eterno Deus, ó se fendesses, ó se abrisses os céus e descesses, ó Senhor, abre o céu aqui nessa noite, abre as comportas do céu, abre as portas, os portais, que nessa noite o teu Espírito Santo possa descer sobre esta igreja, Senhor. Pessoas que entraram aqui nessa noite sem a atitude de esperar em Deus, Pai, que nessa noite nós possamos entender que nós precisamos esperar em Deus, aleluia, porque Tu és um Deus que nunca perdeu batalha, um Deus poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Pai, que nessa noite a Tua presença manifesta aqui nesta noite o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, a Tua magnitude. Oh poderoso Deus, Tu és santo, 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 Tu és santo, 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 todo-poderoso. Aquieta corações aqui nessa noite, que elas saibam esperar em Deus, porque é certo que a vitória virá nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus na sua vida? Como é bom pregar para uma igreja que tem maturidade espiritual. Dentro da igreja nós precisamos edificar a nossa fé. Os cultos, as escolas bíblica dominical é para edificar a nossa fé. Mas não tem sentido apenas nós queremos edificar a nossa fé dentro da igreja, dentro dos templos, se nós não deixamos manifestar a nossa fé lá na nossa casa, no nosso trabalho, lá no mundo lá fora. É importante que as pessoas vejam a sua fé manifestando lá fora. É muito fácil pregar dentro de uma igreja, é muito fácil fazer uma obra do Senhor aqui dentro da igreja, mas também a glória do Senhor precisa ser manifesta nos hospitais, nas penitenciárias e no mundo lá fora. A tua fé precisa ser manifesta em todo lugar, amém, igreja? É importante você edificar. O que é edificar? É você fortalecer, é você se tornar forte espiritualmente, porque no mundo tereis aflições. A nossa vida espiritual, ela é uma batalha contínua. Todos os dias nós temos que matar leão, ursos e gigantes. Para que Davi chegasse a um nível espiritual, ele teve que passar por várias adversidades. Isso não é diferente de nós cristãos. Todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma luta, é uma adversidade. Mas é de luta em luta, é rompendo em fé, é que nós alcançaremos a nossa vitória. Eu estou falando de uma vitória que está acima de bens materiais. Eu estou falando de uma vitória que está acima de uma promoção no teu trabalho.
Eu estou falando de salvação, de libertação, de cura. E tudo isso vai acontecer quando a igreja amadurecer a sua fé e entender que onde há a presença de Deus, a glória de Deus manifesta, a unção do Senhor, ela é derramada sobre a igreja, e ali há prodígios, sinais e maravilhas, para que o nome do Senhor seja notório aos seus adversários. Aleluias. Sinto a presença de Deus aqui nessa noite, você também pode sentir. Basta você entender que nosso Deus não é um qualquer Deus. O problema nos dias de hoje é que o mundo está faltando Deus. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, mas esquece de ouvir Deus. O nosso Deus é um Deus de resposta. Basta você clamar a Ele nessa noite. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. O nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Dá para entender isso, igreja? O nosso Deus é um Deus que supre necessidades. E Ele sabe muito bem o que eu e você tem passado, o que eu e você necessita nessa noite. Então aprenda como Isaías. Aprenda a clamar a esse Deus. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você querer buscar recursos humanos, primeiro clame ao nosso Deus. Porque o homem pode fazer planos, mas eu creio que a última palavra é do Senhor. Se você entrou aqui nessa igreja e algo colocou um ponto final nesse caso seu, lembra que Deus tem um ponto e vírgula e te diz nessa noite: a minha palavra é a final. Mesmo que os médicos disseram algo, não é para a medicina. Mesmo que o jurídico diz, não é para o jurídico. Mesmo que alguém diz, não dá, não vai dar certo, Deus está dizendo nessa noite, pode ir em frente, porque o Deus poderoso está abrindo os céus aqui nessa noite. Oh, se fendesses os céus, oh, se abrisses os céus, oh, que desce a tua misericórdia, Senhor, porque somos povo pecador, somos povos que vivemos na iniquidade, porque somos pecadores. Deus, Ele ama o pecador, a ponto de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse mesmo Deus que nos ama tanto, que entregou o seu Filho único para nos salvar, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que nós cultuamos aqui nessa noite, por isso Ele se faz presente, por isso a tua presença é manifesta neste lugar. Então aproveita a oportunidade e começa a clamar a Deus aqui nessa noite. Você pode fechar teus olhos por um segundo, por alguns segundos e dizer: oh, se fendesses os céus, abre os céus sobre a minha vida e tenha misericórdia desse pobre pecador, desse pobre miserável, como trapo de imundícia, porque a justiça humana ela é falha, mas a justiça do Senhor ela não falha. Aleluias. Deus, restaura a minha vida nessa noite, restaura o meu ministério nessa noite, restaura minhas finanças, restaura minha família, meu casamento, minha vida profissional. Abençoa, Senhor, o ano de 2020. Abençoa, Senhor. Aqui está teu povo clamando ao Senhor nessa noite. Nós sabemos que Deus, Ele ama tanto o pecador, mas Ele não tolera o pecado. É preciso que nós removemos o pecado da nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa, todos nós vamos passar por uma morte física. Quantas pessoas nesses últimos dias passaram pela morte física? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Todos nós, cedo ou mais tarde, nós passaremos pela morte física. Mas a morte espiritual, ela é uma morte eterna. Todos nós vamos passar pela morte física,
Mas é importante que quando nós deixarmos o fôlego de vida, nós precisamos entender que antes de Deus nos recolher, nós precisamos sair daqui nessa noite na certeza de que se o céu se abrir nessa noite, de que se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele. Eu estarei nos braços do Pai. Quantas vezes, principalmente no início da nossa conversão, lá no nosso primeiro amor, antes da nossa conversão, antes de nós arrependermos, nós éramos como trapos de imundícia. E como o pastor bem diz, em Levítico vai falar que na época não havia absorvente, então as hebreias no deserto, elas usavam esses panos para conter o fluxo de sangue no período menstrual. E esse pano, ele se tornava um trapo de imundícia. Assim como também os leprosos eram enfaixados para tapar as feridas das lepras. E aquele pus grudava ali naqueles panos. E esses trapos também eram chamados de trapos de imundícia dos leprosos. Olha que nível que o profeta Isaías, que analogia, que comparação que ele fez para dizer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é rico em misericórdia, mas também é um Deus justo, para nos comparar como pecadores, como trapos de injustiça. Quantas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos? Muitos de nós aqui, principalmente os homens, antes de nós conhecermos Jesus, como eram antes? Homens intolerantes, ignorantes, arrogantes. Muitos aqui tinham o pavio muito curto, apesar que ainda tem alguns crentes ainda de pavio curto, mas nós precisamos entender em Gálatas 5 que nós precisamos ter o autodomínio, porque já não é mais nós que vivemos em nós mesmos, mas é Jesus que vive em nós. E quando nós temos os frutos do Espírito Santo, e um deles, do fruto do Espírito, é o autodomínio, é a gente saber, ao invés de falar palavrões, de falar palavras que não edificam ninguém, como é bom a gente orar em línguas, porque antes de conhecer Jesus, eu também era um tipo de pessoa muito intolerante. Às vezes as pessoas nos veem hoje, né? E acha que a gente é muito tranquilo, mas só Deus sabe como a gente era antes. Pessoas intolerantes, pessoas que qualquer coisinha queria partir para a briga. Mas nessa noite o Senhor fala ao coração de todos nós, que nós deixamos que o Espírito Santo desça aqui nessa noite, para que Deus possa transformar a sua vida, e que a partir de hoje você possa brotar em você frutos do Espírito Santo: amor, bondade, paz, autodomínio. Porque para nós sermos cristãos, nós temos que demonstrar o que nós somos dentro do púlpito e o que nós somos lá fora. Nós falamos mais pelo nosso exemplo do que pela nossa conduta. Então aprenda isso, abra seu coração nessa noite e deixa Deus transformar. Por isso que o profeta vai dizer: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, você que não tem o seu pai aqui na terra, talvez Deus já recolheu ele e você ainda tem essa carência de pai, porque nos falta muito essa questão da paternidade. Nós temos muitas pessoas, muitos adolescentes hoje, muitas moças são carentes de pais, e por isso que muitas delas se perdem. É lógico que mãe é mãe, mas a falta de um pai, ela é muito importante na vida de uma pessoa. E os nossos jovens hoje está faltando isso, referência dos pais. Mas eu quero te dizer nessa noite que você tem um melhor pai. E esse pai nessa noite ele quer te abraçar. Ele está de braços abertos, porque nós temos o melhor pai. Tu és o nosso pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro. Então deixa hoje Deus te abraçar de uma maneira que você possa se sentir como um barro, e juntamente com as suas lágrimas, já vejo pessoas aqui chorando na presença de Deus, porque a igreja hoje precisa muito de lenço.
A igreja já não chora mais, já não sente mais a pressão, mais a presença de Deus, mas sente a pressão do inimigo, a opressão do mundo. Então abra seu coração nessa noite, descansa em Deus, deixa Deus te abraçar nessa noite, sinta Ele como verdadeiro oleiro, você é o barro, e juntamente com as suas lágrimas, deixa Deus te moldar nessa noite. Como é bom quando a gente vem ao culto, e a gente sente a presença de Deus. O profeta Isaías, ele está diante de uma situação tão crítica, porque o povo de Israel se encontra na Babilônia, no cativeiro, no exílio babilônico. E ele chega agora diante do povo de Israel, e como algo profético nessa noite, assim como eu também juntamente com os pastores, na condição de profeta nessa noite, nós vamos fazer um ato profético nessa noite, e em concordância com a Igreja Batista Ágape, você vai se achegar ao Senhor, e você vai se colocar na condição de pecador, na condição de barro, e você vai começar a pedir perdão a Deus. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? A igreja evangélica do Brasil dobrar os joelhos, se humilhar diante do Senhor, porque a palavra do Senhor está escrito em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluias. Você pode começar a clamar esse Deus. Você pode começar a se humilhar diante desse Deus poderoso. Então Isaías, ele faz isso. Ele se coloca na brecha do Senhor. Ele se coloca na frente do povo de Israel. E começa a dizer a Deus: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. Eu e você que nessa noite é como um graveto, porque para ter fogo é necessário gravetos. Quando o povo de Baal adorava o Deus de Baal, Balaíns e Astarotes, o fogo do Senhor não descia. Mas quando o profeta Elias no Monte Carmelo, ele orava a Deus, e ele restaurou o altar do Senhor, a Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu e lambeu toda a água do rio. Nessa noite Deus está aqui para lamber toda lágrima. Num lugar onde não há água, o profeta Elias diz: vai chover hoje, vai chover chuvas de bênção aqui neste lugar. Crede nos seus profetas e prosperareis. O ministério de louvor vai estar louvando aquele hino, que se abram os céus. Eu queria convidar você aqui à frente, para que você entendesse como é bom estar diante da presença do Senhor. Quando o povo estava debaixo da nuvem, o povo no deserto era abençoado por Deus. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Não saia do propósito de Deus. Tem muita gente que fala: você está debaixo de uma maldição. Você só está debaixo de maldição, ouça isso, quando você está fora da provisão de Deus, da presença de Deus. Mas quando você está na presença de Deus, não há maldição que vai chegar até a tua tenda, até a tua casa. Quem recebe essa palavra, glorifica o nome do Senhor e começa a clamar nessa noite: ó, se fendesses os céus. Começa a pedir a Deus: abre o céu nessa noite e desce
a tua misericórdia, porque somos pecadores. Oh, aleluias. És bem-vindo aqui e em nosso Isso, pode se chegar aqui ao altar do Senhor. Há uma presença manifesta do Todo-Poderoso. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te presença.